Nesse nosso terceiro encontro sobre a vida econômica na visão da Igreja Católica, vamos abordar a visão no Novo Testamento, como os temas da pobreza e da riqueza, como o tema da administração de bens foi tratado por Jesus e também nos escritos, nas cartas dos apóstolos. Então, podemos ver, à luz do que temos dito nos primeiros dois encontros, como vai ter uma ligação, uma relação muito estrita entre o que é a tradição do Antigo Testamento e também a mensagem nova, a palavra de Jesus, que leva tudo da tradição sem perder nada, mas dando um novo espírito, naturalmente, às palavras que foram já ditas e do que temos falado nos primeiros encontros. Dois temas vimos que foram principais sobre a atitude da relação com pobreza, riqueza, com a administração de bens no Antigo Testamento. De um lado, a consideração positiva da riqueza como uma bênção de Deus. Então, a pessoa rica, poderosa, era também uma pessoa que tinha recebido esses bens de Deus, então Deus era favorável com ele. É uma visão que vimos ao longo do Antigo Testamento, a assim dita doutrina da retribuição. E o segundo aspecto, que parece quase contrário, contraditório, a eleição específica dos pobres como os que levaram o povo de Deus no caminho de salvação. Vimos a figura de Moisés, de Davi e muitos outros que foram escolhidos por Deus entre os pobres, assim, os profetas que viveram, pobres, os jovens, como por exemplo Jeremias também, que não eram seguramente as pessoas que se esperavam como salvadores do povo de Israel. Então, esses dois aspectos eram recorrentes, como vimos no Antigo Testamento. Vamos ver como Jesus, no Evangelho, vai tratar exatamente esses aspectos. Fazemos uma pequena premissa, é que, como era no tempo de Jesus, a consideração da riqueza e da pobreza. Esses dois aspectos eram também muito vivos, presentes. Podemos dizer que no tempo de Jesus, seguramente o povo de Israel tinha muita confiança na possibilidade de ter uma salvação através dos bens materiais, da força material. Era um tempo de espera do Messias, seguramente muito forte, esse tema do messianismo naquele tempo, e também de confiança depois da reconstrução do templo de Jerusalém, que for completada por o rei Herode. Sabemos que o Herode é uma figura no Evangelho realmente uma das mais cruéis. Ele perseguiu Jesus menino e também fez muitos crimes, realmente até, como sabemos da história, em contra da sua própria família. Mas ele é também o que na história foi considerado Herodes o Grande, porque ele tinha completado a reconstrução do Templo de Jerusalém. E sabemos como o Templo de Jerusalém era fundamental, era o lugar da presença de Deus, fundamental pela religião e pela nação de Israel. Então, essa reconstrução era como um símbolo da glória de Deus que, através dessa maravilhosa construção, até do luxo dessa construção, estava voltando e libertando também o povo da escravidão baixo do regime do Império Romano. E mesmo essa demonstração de força era feita através do Império Romano mesmo, que era o poder mais forte, mais organizado que nunca existiu na história, que tinha chegado como exemplo de poder também no Israel, como no tempo antigo o Egito, talvez. Então, esse modelo de ganhar com a força de Deus em contra da força dos romanos, dos exércitos romanos, era um tema importante, que
incitou também as revoltas. Outro aspecto também muito presente naquele tempo era isso da purificação através da pobreza, de uma nova espiritualidade onde realmente se buscava o que era o essencial. Essa figura encarnada por João Batista, por exemplo, que saiu do mundo para ir no deserto. Também o Evangelho descreve como ele era vestido, era realmente a vestimenta do profeta, assim, sem coisas de luxo, né, sem vestes boas e morando e se alimentando também com o que no deserto estava presente. Então esse tema da crítica, a corrupção moral e a busca de Deus também na pobreza do deserto era um tema bastante importante. Os mesmos fariseus, dizemos, nasceram como crítica à classe sacerdotal no segundo século antes de Cristo, na observância da lei concreta, nos mesmos mínimos detalhes da tradição e da lei da Torá, em contra dessa tradição de ostentação da liturgia e do luxo que era ligada propriamente ao templo e à classe sacerdotal, que era a classe dos saduceus. Sabemos que no Evangelho fariseus e saduceus são muito em contra. Então, os fariseus eram os mais apreciados também pelo povo, porque mesmo sendo muito rígidos, eram os que estavam buscando mais a fé não nos bens materiais. Mas, naturalmente, Jesus vai criticar eles por outros motivos. Mas já existia essa tradição de busca da pobreza e da simplicidade, podemos dizer, como mínimo na relação com os bens materiais. E como vai se pôr a mensagem de Jesus nesse contexto? Toda a vida de Jesus vai se encarnar, vai demonstrar como a eleição do pobre é a eleição na figura de Jesus, que não só fala de pobreza, mas vive a pobreza em qualquer instante da sua vida, até antes do seu nascimento. Jesus nasce pobre, naturalmente sabemos a descrição no Evangelho de Lucas, que nos fala de como ele vai nascer numa manjedoura, vai nascer de uma família exatamente pobre, e os primeiros que vão honrar a Deus, Jesus, são os pastores, que eram os mais despreciados, como vimos, pelo povo naquele tempo. Então, não recebeu como primeira honra a honra dos reis, que vinham depois, mas exatamente dos mais pobres, dos mais humildes. E também, mesmo antes do seu nascimento, o canto do Magnificat usa as palavras onde os pobres são considerados os mais próximos a Deus. Como podemos ler no capítulo 2, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Deus saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Essas são as palavras da oração de Nossa Senhora. E são as mesmas palavras muito parecidas às que encontramos no modelo do Magnificat no Antigo Testamento. Então, seguindo a tradição, no Cântico de Ana, a mãe de Samuel, que também agradece a Deus pelo nascimento de um filho quando ela já tinha uma idade avançada. Ela dizia, no primeiro livro de Samuel, o Senhor empobrece e enriquece, os abastados se assalariam para ganharem o que comer, enquanto os famintos são saciados. Então Deus leva essa revolução, os que são ricos que vão se abaixar e os pobres, os humildes que vão ser glorificados. Esse é um tema recorrente que o Novo Testamento, desde o início, como uma declaração no Magnificat, vai inaugurar antes do início da predicação de
Jesus. E sabemos que também, antes do início da predicação, Jesus vai no deserto, exatamente a imitação de João Batista. Então, essa busca de pobreza é realmente um tema fundamental nas premissas do evangelho predicado por Jesus. E quais são as primeiras palavras da predicação de Jesus mais fortes que encontramos no evangelho de Lucas e de Mateus? O início das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres. Pobres em espírito, de acordo com a leitura de Mateus, e só beatos os pobres, bem-aventurados os pobres, na visão, na leitura do Evangelho de Lucas. Como vamos ver depois, Lucas vai dar a esse tema da pobreza uma atenção muito especial. Então, os pobres realmente são os mais próximos a Deus. Na predicação de Jesus, esse aspecto é muito recorrente e forte. E ao longo da sua vida, também até o fim, até os últimos momentos da sua vida, esse tema da pobreza vai ser o marco fundamental. Temos falado no segundo encontro de como nos Salmos uma marca do pobre é a capacidade de gritar a Deus. Então, porque Deus vão ouvir o grito, não tanto as palavras de quem fala com Deus ao mesmo nível, mas o grito de quem precisa de ajuda, que está na angústia, que está na situação de pobreza e vai gritar a Deus. E sabemos que a última ação de Deus, de acordo com os evangelhos, antes de morrer na cruz, é exatamente gritar a Deus. Dizer, por que você me abandonou? Então, essa pobreza, Jesus vai assumi-la desde o início até o último momento da sua vida, na sua carne, não só na predicação dele, mas na sua própria carne. Então, esse modelo de homem pobre é exatamente o que leva nós à salvação. E o São Paulo, também nos hinos cristológicos que nós lemos também na celebração das vésperas, por exemplo, cada semana, o hino cristológico de Filipenses, ele vai exatamente falar desse abaixamento de Deus, que se fez pobre para nós, deixando a riqueza da sua condição divina e assumindo, mesmo sendo Deus, também a condição humana em tudo, na sua pobreza. Vai voltar esse tema do que temos falado no Antigo Testamento, da pobreza como verdadeira condição humana, do que fala toda a tradição também da Igreja. E sabemos também como Jesus vai tratar o tema da riqueza, dos ricos. Isso vai ser como um pouco um escândalo pelos mesmos discípulos. Temos já dito que quando Jesus fala, dizendo que dificilmente os ricos podem entrar no reino dos céus, realmente pelos discípulos é um choque. Eles ficam calados, realmente dizendo quem pode se salvar, porque é realmente muito forte na tradição daquele tempo a associação entre a riqueza e também uma bênção de Deus. E Jesus vai mudar esse aspecto para falar não mais de uma riqueza exterior, mas de uma riqueza realmente interior. E no Evangelho de Lucas, particularmente, esse tema da riqueza e crítica da riqueza por si mesma é algo que é recorrente, muito forte. Podemos ver, sobretudo, nos discursos depois da primeira parte do Evangelho de Lucas. Então, depois da transfiguração, Jesus em caminho a Jerusalém fala várias vezes em parábolas, também em encontros que faz desse tema da riqueza. Então, o rico que
vai recolher todos os bens e não sabe que vai morrer a mesma noite. Então, como Jesus vai considerar esse rico. Também a parábola do rico e do Lázaro, rico que não faz aparentemente nada de mal, mas esquece totalmente o pobre, não liberta esse pobre da sua miséria total em que vive, o Lázaro. E vamos ver, né, no texto como o rico vai perder a capacidade de ver a Deus depois da sua morte. E também o famoso encontro com o jovem rico, que vai se doendo, volta para casa porque tem muitos bens. E isso, a riqueza como um obstáculo, a riqueza material, para enxergar realmente o que Deus é. Mas Jesus vai dar também uma palavra de esperança. Não julga o rico por si mesmo como condenado, mas o rico pode ter a capacidade de se converter. E tem o maravilhoso momento do encontro com o Zaqueu. O Zaqueu, que é um rico, injusto, porque tem feito muitas coisas roubando também, mas ao final ele se redime, pode se converter, porque ele faz algo que vai além da lógica do homem. Então, não simplesmente vai devolver o que ele tinha ganhado, o que tinha até roubado, mas vai dar, como diz o texto, o Zaqueu: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Ele faz muito mais do que ele era preciso fazer, de acordo com a lei, ou mesmo frente a Jesus. Jesus não pede a ele nada, mas ele faz de sua vontade, porque com esse ato, e também com o ato de subir na árvore também, que era como se humilhar, podemos dizer, para uma pessoa rica subir assim numa árvore como uma criança. Então, com isso ele faz conta que o encontro com Jesus, com Deus, é muito mais importante dos bens. Essa é realmente a visão do Evangelho. Não é considerar os bens como algo mau, a riqueza material, mas como algo que é simplesmente um meio para fazer o bem dos outros, da família, de todas as pessoas. Por realmente os bens à disposição universal. Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo 12, diz: Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? O alheio seria exatamente os bens materiais, o que não é próprio da vossa realidade, da vossa intimidade. Vocês têm que ser fiéis nisso, que é o menos importante, para poder ser fiéis o que é propriamente vosso, que é a vida eterna, é a relação com Deus e com o outro. Então, Jesus não vai fazer uma crítica à riqueza simplesmente por ser riqueza, porque é dom de Deus, mas uma crítica a um câmbio dos verdadeiros valores, quando a riqueza vai ser realmente no primeiro lugar e os valores, os bens interiores da relação com Deus ou com o próximo vão ser considerados como em segundo lugar. Então, essa crítica à exterioridade é realmente algo constante no Evangelho. Tem muitas outras coisas que seria possível dizer sobre esse tema, também essa intimidade que se busca na relação de Deus com o homem, na figura da viúva, que vai doar só uma moeda no templo, mas era tudo o que ela tinha. Então, o valor econômico, que não vai se contar com a quantidade, mas com a qualidade da oferta. E também a figura de Judas, que é o traidor, o que traicionou a Jesus, é também o que é o econômico da comunidade dos discípulos,
que realmente estava contando o dinheiro e não vai gostar que Jesus vai gastar seu dinheiro quando ele vai receber o unguento nos pés e nos cabelos da Maria antes da sua paixão em Jerusalém, porque ele estava considerando justamente os bens menos importantes, os bens materiais, em lugar da unção pela missão que Jesus estava acabando de realizar em Jerusalém. Então, essa verdadeira troca de valores, considerar o que é realmente importante na vida, é realmente a mensagem do Evangelho em relação à pobreza, riqueza e administração de bens. No próximo encontro, vamos ver como nos padres da igreja também esse tema da riqueza e pobreza é fundamental, muito importante à luz das Escrituras, o Antigo e Novo Testamento.